Milionário é surpreendido ao ser tratado como mendigo negro por mulher na empresa. Na manhã ensolarada de um dia qualquer em Nova York, o Hotel Luxor brilhava como um farol de opulência no coração da cidade. As gentes passavam com suas vidas atarefadas, mas dentro era um mundo de glamour e pressão. Emma Rodrigues, uma recepcionista esforçada, estava a 1000 por hora, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Seu sorriso brilhante e sua eficiência eram a alma do hotel. Mas havia um detalhe que ninguém sabia. Por trás daquela fachada era uma mulher cansada, sonhando em um dia ter sua própria vida de luxo. Era um dia agitado como tantos outros. O telefone não parava de tocar. Os hóspedes exigiam atenção constante e Emma, sem perder a calma, respondia a todos com agilidade. Foi quando ele apareceu, Miguel Blackwood. Ele usava roupas simples, jeans desbotados e uma mochila nas costas, como se tivesse acabado de descer de um ônibus. Em meio ao luxo do hotel, ele se destacou. Emma perguntou com seu sotaque suave: "Tô precisando de um lugar para ficar." Ele respondeu, seu olhar sincero, desafiando todos os estereótipos. Emma franziu a testa, cruzando os braços. "Ah, senhor, eu acho que o melhor para você seria um albergue. Vou te ajudar a encontrar um." "Não se preocupe." Ela não imaginava que estava prestes a tratar um CEO como se fosse um sem-teto. Miguel, surpreendentemente divertido, decidiu entrar na brincadeira. Com um sorriso travesso, aceitou a sugestão e, em vez de se ofender, fez questão de explorar a cidade ao lado dela, mostrando um lado dos ricos que Emma nunca imaginou existir. Ele a apresentou a cafés escondidos, lojas de antiguidades e exibições de arte que escapavam da atenção dos turistas. A conexão entre eles crescia a cada dia, entre risadas e confusões. Emma era cativada pelo charme descontraído de Miguel, e ele, encantado pela simplicidade e sinceridade dela. Era uma dança entre mundos que não se encontravam, repleta. Mas tudo mudou em um evento glamuroso, onde o verdadeiro Miguel Blackwood foi revelado ao mundo. Emma esteve lá, sem saber que o homem por quem havia se apaixonado não era apenas um mochileiro, mas o imperador por trás daquela rede de hotéis. O confronto foi explosivo. Ela se sentiu traída, enganada. A tristeza e a raiva dançavam em seu peito enquanto ele tentava explicar. Em meio a esse caos emocional, um quase acidente em uma fonte próxima fez tudo parecer ainda mais real. Miguel foi empurrado inesperadamente e Emma, por impulso, pulou para salvá-lo. A energia entre eles se tornou palpável, como um feitiço que os envolveu, desafiando as regras que impuseram a si mesmos. Olhos nos olhos, o passado e o presente colidiram, e a linha que separava amizade e amor se desfez. Ao final, o respiração ofegante e a adrenalina correndo, Emma se viu hesitante. O que exatamente significava tudo aquilo? Ela poderia perdoar Miguel? E mais, como isso afetaria sua visão sobre nada ameno? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Não era só a adrenalina do momento, mas uma tempestade de sentimentos que explodia entre Emma e Miguel. Os olhares que trocavam eram cheios de promessas não ditas. No entanto, o que deveria ser um instante de amor, agora se tornava um campo minado de incertezas. Emma, ainda sem saber como processar tudo, sentiu uma mão fria em seu ombro. Era a chefe do hotel que havia testemunhado a cena. Emma, precisamos conversar. É urgente. O tom grave dela interrompeu qualquer ideia romântica. O corpo de Emma se contraiu quando ela foi puxada para o lado, longe de Miguel. O olhar dele, que antes era caloroso, agora carregava uma sombra de preocupação. Sobre o que é isso? Emma perguntou, seu coração batendo forte. Ela evitou olhar para trás, mas sentia a presença dele como um peso. A chefe começou a falar, mas o som da sua voz se misturou com a música alta da festa. O calor do evento agora parecia sufocante. Foi um erro! Eu não deveria ter misturado nossas vidas assim, disse ela em um sussurro. Emma franziu a testa, se perguntando o que havia acontecido. As palavras da chefe eram um enigma, mas um eco de algo sério pairava no ar. E então, em meio ao burburinho, um grito súbito cortou a festa como uma faca. Fogo! Fogo! A multidão entrou em pânico. Emma percebeu as chamas começando a devorar uma das paredes do salão. Os reflexos avermelhados iluminando os rostos aterrorizados. O caos se instaurou. Pessoas corriam, empurrando-se, gritando. Emma! Miguel chamou, sua voz soando distante em meio ao tumulto. Ele se aproximou, tirando a mochila das costas. Temos que sair daqui! Mas ela estava paralisada. A imagem das chamas a envolvia, tirando seu ar. A chefe a puxou com força. Mas enquanto se afastavam, Emma viu Miguel se virar para olhar para a direção das chamas. O pavor em seu olhar a fez querer gritar novamente seu nome. Em meio ao desespero, algo que Emma não viu. O brilho furtivo de algo metálico na mochila de Miguel. Mas em um instante, ele estava atrás dela e o fogo os separou, criando uma barreira de calor entre eles. Emma e a chefe correram para a saída. E a última visão de Miguel foi dele se virando. Sua expressão, uma mistura de determinação e desespero. Eles saíram do hotel. A fumaça e os gritos continuavam a ecoar. Emma estava sem fôlego quando olhou para trás, procurando por Miguel. Estava sufocada pela incerteza. O que ele estava fazendo no meio da confusão? Mas não havia tempo para pensar. A sirene da ambulância chegou e o pânico tomou conta. O que você viu, Emma? A chefe perguntou, seu rosto pálido. Você conhece aquele homem? Emma hesitou. Ela sabia que havia mais em Miguel do que apenas um mochileiro. A conexão entre eles não era normal, e aquela revelação a fazia sentir um nó no estômago. Então, como um soco no ventre, a chefe revelou. Ele é um dos Blackwood, um dos mais poderosos. Estão aqui para uma razão. Você não sabe o que se meteu, Emma.
As palavras dela ecoaram em sua mente, arrastando seu coração para um novo abismo. Afinal, quem era Miguel Blackwood realmente? Ele havia entrado em sua vida como um simples mochileiro. Mas agora, neste instante de caos, o que mais estava escondido sob essa aparência? Emma sentiu uma onda de trevas se aproximando, a mais cruel de todas. E se ele tivesse se aproximado dela com segundas intenções? Emma procurou por Miguel em meio à agitação, mas ele não estava lá. O incêndio, o medo e a revelação abalaram seu mundo. Qual era a verdade que ele escondia? O que tinha acontecido no hotel? Ela não sabia se poderia confiar nele. E a vida que sonhava estava prestes a desmoronar. A incerteza a engoliu, enquanto as chamas crepitavam mais atrás, parecendo dançar em resposta ao seu desespero. Emma estava perdida em meio ao caos. O cheiro de fumaça invadia suas narinas e o sino da ambulância soava como se estivesse tocando em sua mente. Miguel! O grito dele ainda ecoava em seus ouvidos, mas ele estava longe, talvez preso entre as chamas. Tudo parecia um pesadelo. Num instante, era como se o chão tivesse se aberto, engolindo suas certezas. A chefe a puxou cada vez mais para longe, mas Emma nunca tinha se sentido tão distante do que realmente importava. Com a adrenalina em alta, ela olhava para trás, tentando ver Miguel entre a multidão que corria. Mas ele sumiu. Corações batiam a mil, mas o dela parecia acelerar ainda mais. O que você viu, Emma? As palavras da chefe a deixavam inquieta. Você conhece aquele homem? O tom de voz dela era grave, como se houvesse algo muito maior ali. Sim, mas eu não sei quem ele é de verdade. Emma balbuciou, sentindo um nó na garganta. A verdade era que ela também estava com medo de saber. Então, apareceu uma figura familiar entre o tumulto. Alana, sua colega de trabalho, com uma expressão de horror. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Emma, olha! Ela apontava para um grupo de pessoas que se aproximava da saída. E Emma seguiu seu olhar. O que ela viu a deixou paralisada. Miguel estava ali, mas não sozinho. Ao seu lado estava uma mulher, elegante e imponente, com um olhar frio que cortava mais do que o fogo. A mulher tinha um ar de autoridade e em sua mão uma pasta preta que brilhava sob as luzes do incêndio. Ele não é apenas um mochileiro, Emma. Alana sussurrou, com receio no olhar. Aquela mulher é a madrasta dele, a CEO do grupo Blackwood. Você não sabe? Eles estão aqui para fechar negócios. Emma sentiu como se um trem tivesse atropelado. Tudo que ela pensou que soubesse sobre Miguel estava se desintegrando em segundos. Enquanto seus olhos se arregalavam, o pânico tomou conta mais uma vez. Por que ele não me disse? O que mais ele escondeu? O coração dela estava rápido e a mente uma bagunça. Miguel olhou para o lado enquanto a mulher falava com ele, uma expressão tensa no rosto. Emma só conseguia pensar que o cara que a fez rir, que mostrou um mundo que ela nunca conheceria, agora estava no centro de algo que parecia assustador. As chamas ao fundo pareciam dançar em forma de demônios. Durante um segundo, seus olhares se encontraram. Miguel a viu e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Mas a mulher ao lado dele virou-se e apontou o dedo quase acusador. Ele não pode se distrair. É uma questão de tempo, entendeu? Miguel parecia perdido, uma folha ao vento.
O medo estampado em seu rosto a fazia sentir um misto de raiva e compaixão. Emma, precisamos sair. Alana insistiu, puxando-a de volta com força. A multidão começava a entrar em pânico. O incêndio estava se espalhando. Eu não posso deixá-lo. Emma se soltou da mão da amiga. Era uma decisão arriscada, mas seu coração a conduzia. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas a conexão que tinha com Miguel era a pedra fundamental de tudo, mesmo que agora estivesse sob a sombra da mentira. A segurança do hotel chegou, e o burburinho estava agora se transformando em gritos. A situação se agravava. Enquanto Emma corria em direção a Miguel, a mulher se virou com furor. Se você interferir, não terá uma segunda chance. Com o coração na boca, Emma parou. O tempo parecia ter congelado. O que estava dizendo aquela mulher? O que significava esse aviso? A confusão consumia sua mente. Ela só queria entender, mas as chamas começaram a engolir tudo ao redor. E a verdade que deveria estar clara agora era só um emaranhado. Emma hesitou. O que valeria mais? Uma vida de mentiras ou um amor no meio do calor do desastre? Então, sem saber o que aconteceria, ela decidiu. Miguel, eu... O incêndio não era nada comparado ao que estava prestes a acontecer. E naquele instante, um barulho ensurdecedor irrompeu. Uma explosão, o teto do hotel desabando. O pânico atingiu seu clímax e o mundo ao seu redor virou ruínas. Os olhares mudaram, a verdade estava prestes a emergir entre os escombros. O que isso significava para Emma e Miguel? O que viria depois? Emma estava paralisada, o coração batendo descontroladamente, enquanto o caos ao redor dela se intensificava. O ruído da explosão ainda ecoava em sua mente, e em meio à fumaça e ao desespero, um pressentimento a fez sentir um frio na barriga. Miguel! Seu grito saiu como um sussurro impotente, mas ele não olhou. A mulher ao lado dele falava com determinação, suas palavras subindo sobre o ruído que as chamas traziam. A segurança do hotel empurrava uns aos outros, tentando organizar a evacuação, mas Emma estava focada em Miguel. Por um instante, tudo ficou em câmera lenta, quando seus olhares se cruzaram novamente. O olhar dele estava carregado de algo que a fez hesitar. Ele parecia angustiado, mas também havia uma determinação. O que estava acontecendo? A mulher ao lado dele se virou, e Emma não pôde deixar de sentir um calafrio. A maneira como ela olhou para Miguel era cheia de desprezo. Você não pode se distrair. É a sua chance de ser tudo o que você nasceu para ser. Ela exclamou, e suas palavras cortaram o ar como uma faca. Emma mal respirou. O que ele deveria ser? Então, em um movimento abrupto, algo aconteceu. Estilhaços de vidro caíram ao chão e uma sombra gigantesca bloqueou a saída. Um enorme painel do teto, em meio ao colapso do hotel, desabou sobre eles. O som de metal e concreto se quebrando ecoou no espaço antes que o caos total se instalasse. Emma gritou e se lançou para o lado, mas o pânico tomou conta. Ela conseguiu se esquivar, mas viu Miguel ser atingido pela explosão de fumaça e detritos. Miguel! Ela não conseguia se conter. O cenário virou um campo de guerra. A fumaça da explosão envolveu tudo, e a calorosa luz do incêndio se tornava ameaçadora e irreal. Emma lutava para respirar. O que diabos estava acontecendo?
Quando a poeira começou a se assentar, ela viu a mulher que agora estava lutando para se levantar. Ela se virou para Emma com uma expressão de desespero. Você estragou tudo! O tom dela desnudou algo sombrio. O que essa mulher significava para Miguel? E por que sua presença aqui era uma ameaça? Emma olhou para Miguel, que tentava se levantar entre os escombros. Diga-me que você está bem! O medo a consumia, mas o que ela viu em seus olhos foi um misto de dor e algo mais. Não! Não pode ser! Era quase um sussurro em meio ao grito da confusão ao redor. E então a mulher disparou uma revelação que deixou Emma sem ar. Ele é meu filho adotivo. Mas não é só isso! Emma sentiu o mundo tremer sob seus pés. Miguel era filho daquela mulher? Ele não é só um mochileiro. Ele é herdeiro da fortuna Blackwood. O impacto daquelas palavras a atingiu como um soco. Todo o tempo em que pensou que conhecia Miguel foi desmoronando como o hotel ao redor dela. Miguel a encarou, os olhos cheios de confusão e dor. Emma, ele começou, mas as palavras se perderam no tumulto. A mulher então olhou para Emma com desprezo. Você destruiu o que estava prestes a acontecer. A sua presença estava arruinando tudo. Isso é culpa sua! Era uma acusação envenenada. Emma começou a entender a verdade. A conexão deles estava ligada a uma rede de mentiras e segredos. O amor que pensava ter encontrado estava emaranhado em dunas de falsidades. As chamas não eram nada comparadas ao fogo que agora ardia dentro dela. Miguel não era apenas um homem comum. Ele era parte de um mundo que ela nunca desejou fazer parte. E aquilo a deixava paralisada de medo. E se aquilo tudo fosse uma armadilha? E se ele tivesse manipulado tudo para se aproximar dela por algum motivo obscuro? A dúvida torturava, enquanto os gritos continuavam e a confusão reinava no ar. A mulher olhou para trás, onde as chamas já avançavam pela estrutura do hotel. Precisamos sair! Agora! Ela gritou, mas Emma ainda estava perdida na tempestade de sentimentos. Miguel estendeu a mão para Emma, e naquele momento, o que ela deveria fazer? Trazer esse homem para a sua vida, mesmo sabendo que ele estava atrelado a tudo o que temia? Olhos nos olhos dele. A conexão que antes parecia clara, agora era envolta em sombras. Quando o pânico se intensificava, a mulher começou a puxar Miguel para longe. E Emma sentiu um nó na garganta. Venha, precisamos ir! Mas Miguel olhou para ela com a expressão que Emma não podia ignorar. Era um pedido, mas também uma súplica. Não, eu não posso deixá-la! O desespero em sua voz a fez quebrar. E como um eco de um destino desconhecido, Emma tomou uma decisão. Miguel, se você é realmente quem eu acho que você é, então temos que enfrentar isso juntos. O olhar trocado entre eles segurou uma fração de esperança em meio ao desastre. Mas enquanto as chamas cresciam ao redor, Emma sentia que estava prestes a descobrir muito mais do que nunca imaginou sobre Miguel Blackwood e sobre si mesma. Emma estava ali, com o coração na boca, segurando firme o olhar de Miguel. A fumaça envolvia tudo ao redor, mas a conexão que havia entre eles parecia resistir até ali. Se você é realmente quem eu acho que você é... Mas antes que pudesse terminar, um estrondo aterrador quebrou o ar, como se um trovão tivesse despencado sobre a cidade. Os destroços do teto desceram como uma chuva de fogo. E a figura da mulher, que antes parecia imponente, foi tragada pelo caos. Gritou
tempo antes do impacto. Emma prendeu a respiração. O extremo do pesadelo havia começado. O que estava acontecendo? Miguel estava na linha de fogo, mas mesmo assim não a soltou. Ele se virou, o olhar determinado. A cada segundo perdido, tudo se tornava mais difícil. Antes que pudesse dizer uma palavra, a mulher levantou-se entre os escombros, pontas de vidro em suas roupas, mas com uma expressão que não era apenas de dor, era de ódio. Você! Ela gritou, direcionando seu desprezo. Emma ficou imóvel, o corpo tremendo, uma frieza percorrendo sua espinha. Você tem que sair, Miguel. Isso não é... Ele não a deixaria. Mas Emma não aguentava a tensão. A qualquer momento, tudo poderia desabar novamente. Ela viu a mulher se mover com uma agilidade surpreendente, como se estivesse à margem da realidade, e percebeu que ela não era apenas uma CEO, mas algo muito mais complexo. Ele é seu irmão! A revelação escapuliu da boca da mulher como uma bomba, e o mundo de Emma pareceu desmoronar. Miguel é o filho adotivo dela, sim, mas aqui estava ela, jogando luz sobre sua verdadeira linhagem. A fúria e a confusão nas feições de Miguel eram inconfundíveis. Emma ficou paralisada. O que isso significava? Miguel olhou para Emma, os olhos cheios de perguntas sem resposta. O que você está dizendo? A voz dele tremia, e Emma sentiu que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés. Não ouse! A mulher estava em pé, suas vestes chamuscadas, ali, no meio do caos e da confusão. Parecia uma entidade de poder absoluto. Eu sou sua madrasta! Você não se esqueceu das suas obrigações. O grito dela foi como um rasgo no ar, cortando a adrenalina da cena. Emma mal conseguia processar. Miguel tinha um passado que ele não lhe contara, uma origem que estava longe do que ela imaginava. E o que isso significa para mim? A voz de Miguel era um misto de amor e raiva. A confusão desenhada em seu rosto deixava Emma em um estado ainda mais alterado. O que isso mudaria? Ela olhou para os dois, para a mulher que parecia uma rainha em seu reino em ruínas, e para ele, que sempre foi um viajante em busca de liberdade. A explosão do outro lado da sala lançou todo mundo ao chão, mas Emma, por impulso, buscou Miguel. Vamos! Mas ele hesitou, e um segundo parecia se prolongar eternamente. O calor da fumaça, a agitação das pessoas ao redor, tudo comprometia sua racionalidade. E enquanto tentava puxá-lo, ele disse algo que a fez parar. Tem mais do que você sabe, Emma. Estou preso num jogo que você nem pode imaginar. Se eu não fizer isso, tudo acabará. Suas palavras eram uma confissão, mas a gravidade delas parecia pesada demais, um fardo que ele carregava. Uma parte dela queria ir embora, mas outra estava ansiosa por entender. E com aquele movimento dos ombros, a mulher, agora em um estado de fúria descontrolada, gritou de novo. Você não vai escolher ela sobre você mesmo. Os olhos dela reluziam um brilho de domínio. E nesse momento, uma convulsão de dor cruzou o rosto de Miguel. Antes que pudesse reagir, o pânico se espalhou. Um grupo de segurança tentava organizar a evacuação. Luzes piscavam. Alarmes apitavam. E o caos era uma sinfonia de gritos. Quem você realmente é, Miguel? Sua pergunta cortou a tensão e, por um momento, o mundo ao redor apagou. Miguel apenas balançou a cabeça, um misto de desespero e impotência. Seu olhar perdido entre a busca de respostas e a necessidade de escapar. E então outro estrondo.
Mais chamas irromperam, mais escombros desabaram. O que estavam escondendo dela? Enquanto o horror se desenrolava à sua frente, a única coisa que Emma sabia era que não poderia beijar Miguel. Mas e se ele estivesse encoberto de segredos que poderiam destruir tudo? A dúvida apertava mais a cada segundo. Nesse instante, com os ecos do desastre ao fundo, Emma decidiu: vamos descobrir isso juntos, Miguel. Mas a palavra juntos parecia um eco distante, quase como um lembrete do que poderiam ter sido, antes de toda aquela turbulência. E então uma voz familiar irrompeu pela multidão, uma figura surgindo através dos destroços. Alguém que deveria estar a quilômetros de distância, mas estava ali. Era o pai de Emma, o homem que achava perdido, agora em uma cena que não fazia sentido. O que ele estava fazendo aqui? O tempo parou, enquanto o impacto daquela visão abria uma nova ferida. Emma parou. A conexão que buscava com Miguel agora estava entrelaçada em uma nova dor. Um emaranhado de laços que tornava tudo mais confuso. E enquanto a fumaça se elevava em espirais no ar, algo dentro dela quebrava. O que o pai fazia ali? O que isso significava para ela e Miguel? As chamas dançavam. Mas dentro da sua mente, um novo incêndio se acendia. Emma estava ali, com o coração na boca, segurando firme o olhar de Miguel. A fumaça envolvia tudo ao redor, mas a conexão que havia entre eles parecia resistir até ali. Se você é realmente quem eu acho que você é... Mas antes que pudesse terminar, um estrondo aterrador quebrou o ar, como se um trovão tivesse despencado sobre a cidade. Os destroços do teto desceram como uma chuva de fogo, e a figura da mulher, que antes parecia imponente, foi tragada pelo caos, gritando antes do impacto. Emma prendeu a respiração. O extremo do pesadelo havia começado. O que estava acontecendo? Miguel estava na linha de fogo, mas mesmo assim, não a soltou. Ele se virou, o olhar determinado. A cada segundo perdido, tudo se tornava mais difícil. Antes que pudesse dizer uma palavra, a mulher levantou-se entre os escombros. Pontas de vidro em suas roupas, mas com uma expressão que não era apenas de dor, era de ódio. Você! Ela gritou, direcionando seu desprezo. Emma ficou imóvel, o corpo tremendo, uma frieza percorrendo sua espinha. Você tem que sair, Miguel. Isso não é... Ele não a deixaria, mas Emma não aguentava a tensão. A qualquer momento, tudo poderia desabar novamente. Ela viu a mulher se mover com uma agilidade surpreendente, como se estivesse à margem da realidade, e percebeu que ela não era apenas uma CEO, mas algo muito mais complexo. Ele é seu irmão! A revelação escapuliu da boca da mulher como uma bomba, e o mundo de Emma pareceu desmoronar. Miguel é filho daquela mulher? Ele não é só um mochileiro. Ele é herdeiro da fortuna Blackwood. O impacto daquelas palavras a atingiu como um soco. Todo o tempo em que pensou que conhecia Miguel foi desmoronando, como o hotel ao redor dela. Miguel olhou para Emma, os olhos cheios de perguntas sem resposta. O que você está dizendo? A voz dele tremia, e Emma sentiu que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés. Não ouça. A mulher estava em pé, suas vestes chamuscadas, ali no meio do caos e da confusão. Parecia uma entidade de poder absoluto. Eu sou sua madrasta!
Você não se esqueceu das suas obrigações? O grito dela foi como um rasgo no ar, cortando a adrenalina da cena. Emma mal conseguia processar. Miguel tinha um passado que ele não lhe contara, uma origem que estava longe do que ela imaginava. E o que isso significa para mim? A voz de Miguel era um misto de amor e raiva. A confusão desenhada em seu rosto deixava Emma em um estado ainda mais alterado. O que isso mudaria? Ela olhou para os dois. Para a mulher que parecia uma rainha em seu reino em ruínas. E para ele, que sempre foi um viajante em busca de liberdade. A explosão do outro lado da sala lançou todo mundo ao chão. Mas Emma, por impulso, buscou Miguel. Vamos! Mas ele hesitou, e um segundo parecia se prolongar eternamente. O calor da fumaça, a agitação das pessoas ao redor, tudo comprometia sua racionalidade. E enquanto tentava puxá-lo, ele disse algo que a fez parar. Tem mais do que você sabe, Emma. Estou preso em um jogo que você nem pode imaginar. Se eu não fizer isso, tudo acabará. Suas palavras eram uma confissão, mas a gravidade delas parecia pesada demais. Um fardo que ele carregava. Uma parte dela queria ir embora, mas outra estava ansiosa por entender. E com aquele movimento dos ombros, a mulher, agora em um estado de fúria descontrolada, gritou de novo. Você não vai escolher ela sobre você mesmo. Os olhos dela reluziam um brilho de domínio. E nesse momento, uma convulsão de dor cruzou o rosto de Miguel. Antes que pudesse reagir, o pânico se espalhou. Um grupo de segurança tentava organizar a evacuação. Luzes piscavam, alarmes apitavam, e o caos era uma sinfonia de gritos. Mas o que importava agora? Emma queria entender, queria achar um caminho, mas as palavras da mulher se ecoavam em sua mente, como uma chaga aberta. Quem você realmente é, Miguel? Sua pergunta cortou a tensão, e por um momento o mundo ao redor apagou. Miguel apenas balançou a cabeça, um misto de desespero e impotência. Seu olhar perdido entre a busca de respostas e a necessidade de escapar. E então, outro estrondo. Mais chamas irromperam. Mais escombros desabaram. O que estavam escondendo dela? Enquanto o horror se desenrolava à sua frente, a única coisa que Emma sabia era que não poderia deixar Miguel. Mas e se ele estivesse encoberto de segredos que poderiam destruir tudo? A dúvida apertava mais a cada segundo. Nesse instante, os ecos do desastre ao fundo. Emma decidiu. Vamos descobrir isso juntos, Miguel. Mas a palavra juntos parecia um eco distante, quase como um lembrete do que poderiam ter sido antes de toda aquela turbulência. E então, uma voz familiar irrompeu pela multidão. Uma figura surgindo através dos destroços. O homem que achava perdido, agora em uma cena que não fazia sentido. O que ele estava fazendo aqui? O tempo parou, enquanto o impacto daquela visão abria uma nova ferida. Emma parou. A conexão que buscava com Miguel agora estava entrelaçada em uma nova dor. Um emaranhado de laços que tornava tudo mais confuso. Pai! O grito dela ecoou no pânico e um brilho de reconhecimento passou pelo rosto de Miguel. O pai olhou ao redor, os olhos arregalados, até que encontrou o olhar de Emma. Emma!
O que está acontecendo aqui? A tensão era palpável. O que ele estava fazendo aqui? Então, com a fumaça piscando em vermelho e laranja, o pai de Emma avançou. Eu estava atrás de você. Mas não terminou a frase. O caos ao redor deles se intensificou e a mulher olhou para ele. Uma sombra de raiva passou pela expressão dela. Você não devia ter vindo aqui. E com um movimento rápido, ela apontou para Miguel. Ele é um problema que você não pode resolver, pai. Emma gritou, enquanto a situação se tornava desesperadora. Mas ele apenas balançou a cabeça, segurando seu pulso com firmeza. Não, você não entende! O que eu estou prestes a revelar pode mudar tudo! O que ele queria dizer? Emma estava paralisada. Nesse momento, a testemunha oculta de toda a verdade, seu pai, começava a quebrar o silêncio que o cercava. As chamas eram apenas um pano de fundo à beira do colapso, mas sua relação com Miguel agora estava à prova. Miguel, não é o que você pensa! A voz do pai era uma cascata de incertezas, um pedido desesperado. Ela sentiu o chão tremer sob seus pés novamente, e então, como um trovão de revelações, ele finalmente falou: Eu sou responsável pela falência da empresa Blackwood. As palavras dele despencaram como um peso. Emma se sentiu tonta. O mundo se desmanchando ao seu redor. O que isso significava para ela e Miguel? O que havia por trás da fachada que tanto a atraía? E com a realidade começando a desmoronar, tudo se transformou. A fúria nas chamas, o desespero nos rostos, agora havia um novo dilema. O que Miguel faria ao saber disso? E como seu pai, com o peso de uma culpa tão profunda, afetaria o que lhe restava? A incerteza pairava no ar, enquanto os olhos de Miguel se encheram de perguntas. Essa revelação mudou tudo. Emma sentiu que tudo o que sabia havia se dissipado em fumaça. E aquela pergunta a perseguiria. Depois de tudo isso, o que restaria para eles? Emma estava ali, com o coração na boca, segurando firme o olhar de Miguel. A fumaça envolvia tudo ao redor, mas a conexão que havia entre eles parecia resistir até ali. Se você é realmente quem eu acho que você é, mas antes que pudesse terminar, um estrondo aterrador quebrou o ar, como se um trovão tivesse despencado sobre a cidade. Os destroços do teto desceram como uma chuva de fogo. A figura da mulher, que antes parecia imponente, foi tragada pelo caos, gritando antes do impacto. Emma prendeu a respiração. O extremo do pesadelo havia começado. Miguel estava na linha de fogo, mas mesmo assim não a soltou. Ele se virou, o olhar determinado. A cada segundo perdido, tudo se tornava mais difícil. Emma, você precisa! Mas antes que ele pudesse terminar, a mulher se levantou abruptamente, seu rosto transformado em um mascarado de fúria e dor. Silêncio! É tudo culpa sua! O que você fez, Miguel? A voz dela soava como o farfalhar das chamas, e ela parecia mais uma fera empurralada do que uma mãe. O pai de Emma piscou com as palavras que acabara de soltar, como se cada sílaba estivesse carregando um peso imensurável. Miguel olhou para ela, os olhos cheios de perguntas. O que você está dizendo? A perplexidade transparecia em seu rosto, e Emma sentiu o chão se abrir sob seus pés.
Eu sou o responsável pela falência da empresa Blackwood. As palavras de seu pai ressoaram como um trovão. Miguel era o herdeiro da fortuna Blackwood. Mas que fortuna era essa que estava tão ligada aos medos de seu pai? Isso é uma loucura. Miguel gritou, mas as chamas que antes consumiam o lugar agora pareciam refletir o caos em seu interior. Emma, ainda confusa, olhou para o pai. O que ele queria dizer com isso? Por que tudo se tornava tão complicado, tão perigoso? Então, outra explosão. As paredes aos poucos pareciam querer engolir tudo. O reflexo da luz das chamas, dançando nas janelas quebradas, fez com que Emma desse um passo para trás e seu corpo finalmente se movendo na direção de Miguel. Neste momento, tudo ao redor dela se desvanecia lentamente, como um eco de dor. Miguel, o que está acontecendo? Ela conseguiu murmurar, olhando nos olhos dele. Naquele instante, o tempo parou e a confusão se transformou em um turbilhão. Os rostos das pessoas ao redor dele se tornaram sombras. Sua mente estava agitada e a única certeza era que não podia deixá-lo ali. O olhar dele mudava, revelando uma vulnerabilidade que Emma nunca presenciara. Emma, você não entende. Eu não queria que você soubesse disso assim. Sir, fez com que o coração de Emma disparasse. Mãe, o que você quer dizer com isso? Miguel questionou. E nesse momento, tudo pareceu girar e os olhos da mulher se incendiaram de uma fúria que Emma nunca havia visto antes. Você não pode escolher ela. Você precisa entender o que realmente está em jogo. As palavras dela eram penetrantes e, de repente, tudo ficou em silêncio. Emma sentiu um nó na garganta. A atmosfera estava carregada de tensão. Eu não posso permitir que você estrague tudo o que construí, a mulher disse com um murmúrio, mas sua voz soou como um eco distante. O coração de Emma afundou. A sala explodiu em uma nova onda de desespero. Você está me ameaçando? Miguel respondeu, mas o medo em sua voz parecia se misturar com raiva. Emma sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos. Qual era a verdade? O que realmente estava acontecendo ali? Ela olhou para a mulher e percebeu algo em seu olhar. Uma verdade que era mais devastadora que qualquer incêndio. Miguel, isso é sobre o seu pai e sobre você. O que a mulher não sabe é que ela não é quem realmente... Mas antes que Emma pudesse terminar, a mulher atirou um olhar mortal para ela. Cala a boca, garota! Você não sabe nada! A fúria quase física da mulher fez com que Emma recuasse. Mas a verdade, vinda da sujeira do passado, era uma tempestade prestes a se soltar. É exatamente isso que eu sei! E quem você realmente é, Miguel? Quem é a sua mãe? Emma sentiu o peso das palavras, como se cada uma delas tivesse o poder de fazer tudo desmoronar ainda mais. E nesse instante, uma nova explosão ocorreu. O teto rachou e desabou. Miguel se lançou em direção a Emma e ambos foram jogados ao chão. Tudo girava em fumaça e escombros, enquanto a visão do mundo desmoronando ao redor deles se tornava real. E no meio daquela destruição, Miguel olhou nos olhos da mulher e gritou: "Você não é minha mãe! Você me criou para ser seu peão em um jogo que eu não quero mais fazer parte! A verdade é que você está sozinha e eu vou descobrir quem eu realmente sou!
Aquelas palavras chocaram o ambiente e Emma sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? O que Miguel poderia descobrir? E enquanto a fumaça envolvia tudo, a última coisa que Emma viu foi a expressão da mulher se transformar, como se uma máscara começasse a rachar, deixando entrever a verdadeira face do que ela realmente era. A conexão entre os três parecia estar prestes a quebrar as barreiras de suas identidades, deixando a pergunta pairando no ar: quem eram verdadeiramente os Blackwood? Que segredos estavam prestes a desmoronar com o fogo? O olhar de Miguel se acendeu com raiva e dor. Ele gritou com a mulher, como se ela fosse a causa de todos os seus males. A fumaça espessa ao redor deles bagunçava a realidade. Emma se perguntava se estava sonhando ou se tudo aquilo realmente estava acontecendo. O calor do fogo se intensificava, mas o que estava queimando de verdade era a verdade dentro deles. Miguel, isso é sério! Precisamos sair agora! Emma puxou-o, mas seu olhar estava fixo na mulher, a CEO que havia moldado sua vida em Thor. Então, o chão tremeu violentamente e mais pedaços do teto desabaram, piscando como flashes de uma memória distante. Emma! O grito dele atirou do transe. Foi então que um som sinistro surgiu, como um alerta crescente. O pai dela parou, encarando a mulher com um misto de horror e determinação. Chega! Você não pode continuar assim! Ele falava como se sua voz fosse a solução para todo o caos. Emma mal acreditava que seu pai estava ali, mas, no fundo, uma sensação de esperança brotava. Você não sabe do que está falando. A mulher explodiu, e qualquer vestígio de controle que tinha se dissipou. Ela lançou o olhar mais penetrante que Emma já viu. Miguel a observava, confuso e presa em um emaranhado de sentimentos. Em um movimento rápido, a mulher se virou, apontou para o pai de Emma e disse: "Você é o verdadeiro responsável. Você destruiu tudo o que poderia ter sido." A revelação caiu como uma bomba e Emma se sentiu tonta. O que tinha seu pai a ver com toda essa confusão? O que você quer dizer com isso? Miguel questionou e seus olhos tremiam entre a raiva e a busca desesperada por resposta. Emma também precisava de respostas, mas tudo parecia se complicar. Nesse instante, um grito ensurdecedor irrompeu da multidão atrás deles. "Cuidado!" Um segurança, com os olhos arregalados, apontou para uma área do salão que parecia prestes a desabar ainda mais. E antes que alguém pudesse reagir, uma viga enorme se soltou e desabou em direção a eles. "Miguel!" Emma gritou. Mas, em um ato impulsivo, Miguel se jogou na frente dela. A luz das chamas refletiu sua determinação, mas tudo ficou em câmera lenta. Ele estava bem na linha do impacto. Emma se lançou à frente, o corpo quase travado na tentativa de protegê-lo. Um barulho estrondoso a cercou. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. No impacto, uma sombra grotesca surgia. A viga foi interrompida e uma figura alta se levantou entre os escombros. Era um homem, feições familiares, mas com um olhar que poderia congelar o fogo. Emma mal conseguiu pronunciar. A última vez que o viu foi na infância. E agora ele estava aqui, como se tivesse brotado do nada. "Miguel, você precisa ouvir!" O homem que Emma conhecia, mas que também era um desconhecido, foi direto ao ponto. O foco agora era ele,
e a tensão se instalou no ar. A verdade sobre a Blackwood, sobre nós todos, está prestes a vir à tona. Você está no meio de algo que pode acabar com suas vidas. O que ele estava dizendo? Emma pensou que seu mundo tinha se quebrado, mas agora parecia que aquelas palavras tinham força suficiente para consumi-los. Antes que alguém pudesse processar, as chamas se elevaram ainda mais, tomando conta do que restava. Você não pode deixar isso acontecer! O homem gritou em direção à mãe de Miguel. E, em um instante, o olhar dela mudou. Era como se ela tivesse se lembrado de algo. Uma preocupação profunda que não estava visível até aquele momento. Não, não pode ser você! Ela gaguejou, e Emma percebeu que a conexão ali era muito mais profunda do que uma simples rivalidade. O mundo ao redor deles começava a desmoronar, mas a revelação ainda pairava no ar. Miguel, você precisa saber a verdade. Eu sou seu verdadeiro pai. As palavras soaram como uma flecha certeira. O chão parecia tremer novamente. Mas isso não era nada comparado ao tumulto dentro dos corações deles. Emma sentiu que seu próprio mundo desmoronava. Miguel, o homem que tinha conhecido, era parte de um enigma ainda mais complicado. Então uma lanterna de esperança piscou nos olhos de Miguel. O que isso significava para seu futuro? E para Emma? O fogo envolvia tudo. Mas, de alguma forma, esse novo embate da verdade trouxe consigo uma nova onda de perguntas. Como tudo acabaria? O que realmente restaria dessa dança incandescente de segredos e mentiras? Emma sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Miguel estava paralisado, o olhar fixo em seu pai. As palavras reverberando na sala do hotel, como um eco ensurdecedor. Você é meu verdadeiro pai? Não conseguia processar. Emma sentia que os laços de sua vida estavam prestes a se desfazer em um caos insuportável. O calor das chamas a cercava, mas a tensão entre os três parecia ainda mais sufocante. Sim, Miguel! Eu sempre estive aqui, apenas a sombra de tudo. O homem, que por muito tempo foi apenas uma lembrança distante, agora era o carro-chefe de uma revelação, que mais parecia um pesadelo. Emma piscou, a mente girando. E o que a mulher, a CEO, pensava que ela era? O que isso significava para eles? O que você quer dizer com isso? Miguel perguntou, a voz carregada de um misto de raiva e confusão. A mulher, sua madrasta, estava prestes a explodir. A tensão era palpável. O que mais estava escondido sob a superfície? Ele não pode saber de tudo. Não ainda. Ela se virou, sua expressão aterrorizante, e Emma percebeu que havia algo mais. Uma camada de segredos que se entrelaçava com a confusão no ar. Um aroma desagradável se espalhou. As chamas estremeciam ainda mais ao fundo. O chão tremia sob seus pés. Precisamos sair daqui! Alguém gritou lá atrás, mas as vozes pareciam distantes. Emma sentiu um aperto no peito. Tornou-se um eco de desespero e urgência. Miguel! Miguel! Emma começou. Mas a atenção dele estava fixada na mulher como um alvo. A necessidade de descobrir a verdade estava estampada em seu rosto. Você é uma mentirosa.
Eu não sou seu peão! E enquanto os fogos cresciam, um estalo ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão fez as paredes tremerem e o céu parecia se abrir em um golpe do destino. A viga que tinha caído outrora quase tinha atingido Miguel de novo. O pânico tomou conta rapidamente. "Miguel, venha!" Emma gritou, puxando-o pela mão. Mas ali, outra figura apareceu. Um homem de terno que ela não reconhecia. E suas intenções pareciam obscuras. "Eu vim buscar o que é meu." A voz dele cortou a confusão como um facão. A mulher estremeceu. "O que você quer?" Ela gritou, sua confiança se esvaindo à medida que o desconhecido se aproximava. O caos se intensificava com novos rostos e a incerteza. Miguel parecia confuso, mas Emma gostou de como ele a apertou mais forte. Havia um esforço em unir suas vidas em meio ao abismo. O homem sorriu, revelando uma maldade que não devia ter vindo à tona. "Você não tem ideia do que está prestes a perder. E também de quem realmente está na linha de frente nesta história." Miguel ficou em silêncio, o rosto em uma paleta de horror. A relação deles havia mudado em um instante. E então, esse rosto desconhecido, importuno, revelou um logo. Era uma marca que ela não esquecera. Uma identidade familiar que estava perdida nas brumas do passado. "Sou seu verdadeiro tio, Miguel. E você precisa vir comigo. A empresa Blackwood não pertence mais à sua mãe. Você é a única chave que pode reverter isso." O servo em sua voz tirou Emma do choque, como um balde de água fria. "Tio?" Miguel se virou para Emma. A confusão tomou conta de seu olhar, enquanto as peças do quebra-cabeça giravam em todas as direções. "Isso não pode ser verdade! Isso é um truque!" Mas o medo na voz dele parecia real. A realidade estava desmoronando ao redor deles. A verdade entremeada em outras mentiras, espalhando-se como um incêndio. "Estamos em perigo aqui!" Emma gritou. As chamas começaram a se espalhar. O que esse homem realmente queria? Nesse momento, uma nova explosão aconteceu. Uma parte do teto despencou. Cobertores de fumaça misturavam-se com o calor. As pessoas começaram a gritar e empurrar umas às outras. O verdadeiro perigo estava ao virar da esquina. "Miguel, precisamos correr agora!" O desespero coloriu a atmosfera, enquanto todos ao redor deles lutavam para escapar. Furtivamente, o homem olhou para Miguel e disse: "Se você não vier agora, perderá mais do que imagina. E se você perder, Emma também perderá." O mundo parou ao ouvir sua ameaça. "Miguel, o tumulto ao seu redor tornava difícil não sucumbir à pressão. Ele não apenas enfrentava o caos, mas também o peso de suas origens, a responsabilidade de seus próprios medos. Se você me deixar, está escolhendo tudo isso." Emma implorou, a dor cortando ela por dentro. As chamas pareciam consumir tudo, incluindo a confiança entre eles. Miguel montou em uma revelação bombástica. E no invés de responder, olhou para o homem, a determinação voltando em seu olhar. "Se você está sendo sincero, então vamos descobrir a verdade juntos."
Mas as palavras do tio flotaram entre eles como um eco incerto. E naquele momento, mais coisas colidiram do que esperavam. As coisas estavam prestes a mudar radicalmente. A verdade estava prestes a vir à tona. E a dúvida sobre o que viriam a enfrentar fez com que o coração de Emma disparasse novamente. Ela não sabia o que significava, o que estava prestes a acontecer, mas estava ciente de que os próximos passos moldariam seu destino de... O futuro ainda parecia perto, mas como sobreviveriam a ele? Com o som ensurdecedor da explosão ainda ecoando, Miguel se virou para Emma, os olhos cheios de dúvidas. O peso das revelações o esmagava. Era um dilema. O passado se entrelaçava com seu presente em um momento tão frágil. De um lado, seu verdadeiro pai. Do outro, sua mãe, a mulher que dizia ser sua madrasta. Miguel, Emma disse, sentindo sua mão ainda dentro da dele. Precisamos sair. Agora! O fogo nas proximidades crepitava ferozmente, engolindo pedaços do teto, e o calor fazia o ar parecer vibrante. Todos ao redor estavam em pânico, gritando por salvação, mas Miguel hesitou. Seu olhar estava fixo na figura imponente da mulher, que balançava entre o poder e a ruína. Eu não posso, Emma. Se eu me afastar agora, perderemos tudo. Miguel gritou, e a intensidade da cena parecia quase surreal. O olhar dela estava cravado nele, um misto de dor e desespero. Miguel, você tem que confiar em mim. Ela gritou de volta, sabendo que cada palavra estava impregnada de emoção. O calor de seu desejo de protegê-lo queimava com mais força do que as chamas ao redor. O olhar dele, no entanto, estava preso entre os laços da família e a liberdade que poderia conquistar. Eu não vou deixar que você me separe deles. Você não entende. Sua voz tremeu com a pressão. Emma viu a luta interna atravessar seu rosto e teve certeza de que mesmo naquela calamidade ainda havia um resquício de esperança. Os escombros começaram a ceder. O homem, que se identificou como seu tio, aproximou-se, o olhar ansioso. Miguel, a sua única saída é comigo. Se você ficar aqui, não haverá futuro, e você sabe disso. O tom dele era urgentemente controlador, fazendo o coração de Emma disparar. Era como se ele estivesse oferecendo a Miguel um caminho a seguir, mas a um custo alto. Essa não é apenas uma escolha de família, Miguel. Emma lembrou, e em seu interior ela temia a resposta. Você é mais forte do que isso. Você não precisa ficar preso ao que não faz parte de quem você realmente é. Havia uma verdade que precisava ser libertada. E cada palavra que proferia era como um grito por liberdade. Então, com um ímpeto surpreendente, Miguel lançou-se em direção à mulher, o caos ao redor deles parecendo desacelerar. Se você realmente é minha mãe, então você nunca me deixou saber quem eu sou. Você tem que me contar a verdade. As vozes começaram a se misturar em um clamor coletivo. Mas o que Miguel exigia era apenas um vislumbre de resposta. A mulher olhou para ele, a façade de uma rainha em seu castelo, derretendo sob a pressão. E naquele momento, as chamas dançaram ao redor, irradiando. Você pode não entender agora, meu filho, mas eu fiz tudo isso por você, por seu futuro. Ela parecia vacilar, quebrando por um segundo.
Miguel, mais determinado do que nunca, apontou. Então me diga o que acontece a partir daqui. Não quero mais de brumas. A mulher, entre o orgulho e a vergonha, finalmente se aproximou. Você é mais do que um nome no papel. Você carrega o poder da Blackwood. Se você não tomar as rédeas da empresa, será você quem a perderá para sempre. As palavras ressoavam como um eco, reverberando na mente de Miguel. Um chamado à ação. Os estalos de madeira quebrando interromperam o momento de revelação. Emma puxou Miguel de volta e o calor aumentou. Vamos sair! Não é hora de decidir agora. O pânico se instalou. As escadas estavam engolidas pelo fogo. A única saída era pelo beco, em direção ao fundo do hotel. E quando Miguel finalmente decidiu, ele se voltou para Emma. Eu preciso de você ao meu lado. Vamos acabar com isso juntos, você e eu. Está pronta? A determinação nos olhos dele fez o coração dela acelerar. Emma assentiu, levando-o junto na corrida para a saída. Os dois se moveram em direção ao mundo lá fora. Cada passo mais rápido que o anterior. Quando finalmente saíram, o ar fresco os envolveu. Ele se sentiu como um novo começo. Enquanto a fumaça se dissipava atrás deles, Emma olhou para Miguel, percebendo que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Isso não era o fim. A verdade sobre os Blackwoods ainda precisava ser enfrentada. No horizonte, uma nova luz se erguia entre o caos, trazendo uma faísca de esperança. Juntos, enfrentariam não apenas o legado da família, mas também a batalha interna que viria com a aceitação de suas identidades. Um futuro em meio à incerteza que poderia prometer uma revolução dentro de si mesmos. Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.